Olá, tudo bem? Por que esses que praticam essas coisas não reinam em vida? 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, assim Paulo disse, veja, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Olha aqui, herdarão, era algo para o futuro. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Isso aqui não se trata da natureza carnal de ninguém, como muitos religiosos ou a maioria acredita, que a pessoa, quando ela morre, se ela foi uma pessoa dizimista, se ela foi uma pessoa religiosa, se ela foi um católico, se ela foi um evangélico, então ela vai, o corpo dela, a alma dela vai herdar o reino espiritual. Não é nada disso. Carne e alma, fôlego de vida e vida da pessoa, quando acaba, vai tudo para o pó. Volta ao pó. E o que volta para o espírito, para o reino espiritual, é somente o espírito. E o espírito de ninguém tem participação em nada que a pessoa faz aqui na terra, nesse plano aqui. Prostituição, roubo, as coisas, tudo é feito pela alma, pela vida da pessoa. O espírito não tem nada a ver. O espírito corrige, o espírito disciplina. Então Paulo aqui estava falando, herdarão o reino de Deus quando ele fosse estabelecido. É isso que Paulo estava falando. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então veja aqui, o que pratica, Paulo estava falando, os que praticavam essas, e ainda falta o mentiroso aqui, falta o enganador, falta o estelionatário. Esse tipo quem praticava esse tipo de transgressão não ia herdar o reino de Deus quando ele fosse estabelecido. O próprio Paulo disse em Romanos capítulo 5, 17, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Reinarão era algo para o futuro, quando o reino de Cristo fosse estabelecido. Quando chegou o juízo entre o ano 66 e a metade do ano 70, quando chegou o grande dia do Senhor, o reino de Deus foi estabelecido. Quando foi tocada a 7ª trombeta, o reino de Deus foi estabelecido. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao 17. O 7º anjo tocou a trombeta, olha o verbo aqui, tocou, era nos dias que João estava escrevendo esse livro aqui, estava recebendo por influência em sua mente de Cristo, como está lá no capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, João estava aprisionado na ilha de Patmos e ele estava recebendo tudo que estava acontecendo naquele período, João estava recebendo via seu cérebro, via sua mente, via sua alma, e ele estava passando para papiros, escrevendo ali em pergaminhos, diretamente ouvido de Cristo. E quando chegou na fase das trombetas, foram tocadas 7 trombetas. Quando chegou na 7ª trombeta, ele disse assim, o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha aqui, nessa fase é que o reino de Deus foi estabelecido. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Olha aqui. Então, quando Paulo falou aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 diante, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não se enganem, nem imorais, para lá, nada disso aqui. Se eles continuassem quando o reino de Deus fosse estabelecido, eles não iam reinar em vida. Aqui de Romanos 5,17, isso não iria acontecer na vida dos carnais. Olha aqui, ó. Muito mais os que recebem a mudança da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só Jesus Cristo. Então só ia reinar em vida quando, se essas pessoas abandonassem esses feitos. Seriam herdeiros dessa herança espiritual do reino de Deus, na sua consciência, no seu coração, no seu entendimento, se abandonassem isso. Apocalipse capítulo 21, versículos 7 e 8. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o seu Deus, e eu serei o Deus dele, e ele será meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que está queimando com fogo. Estava queimando o quê? Jerusalém e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí você fala, não, mas isso daí é no reino espiritual. Não, se eu ler a partir do versículo 1, não é reino espiritual. Foi quando foi sentenciado lá na metade do ano 70, quando a sentença saiu, quando a vitória de Cristo foi plena e o juízo da grande prostituta se cumpriu. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 6. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu noivo. 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Olha aqui o principal. Para que você venha desfrutar do tabernáculo de Deus em você, para que você desfrutar da presença do Criador em seu entendimento, você tem que estar afastado das práticas carnais. Não tem cabimento você estar rodando bolsinha e falando, eu estou no reino de Deus. Não. Não tem condições você com uma arma praticando um roubo dizer, eu estou no reino de Deus. Não. O seu espírito está. O conhecimento está em você, mas você não está praticando. Então você não é o herdeiro disso. A herança que está em você ainda é a herança adâmica. A herança que está em você ainda é a herança maldita da natureza carnal. 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Por isso que não ia haver mais morte, a morte das leis de Moisés. 5. E aquele que estava sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha aqui, ó. O vencedor herdará estas coisas. Eu serei o Deus dele e ele será o meu filho. Você entendeu? Que isso está em um contexto do tabernáculo de Deus, da nova Jerusalém espiritual, da morada de Deus. Então isso aqui está em um contexto nessa situação. Então quando Paulo falou lá atrás que os carnais não iriam reinar em vida, não iria participar do reino de Cristo estabelecido, ele quis dizer isso, porque Paulo falou, quem falou por Paulo foi o Espírito Santo Consolador, porque eles estavam vivendo os últimos dias. Então o Espírito Santo falou através de Paulo que quem estivesse praticando essas coisas, essas transgressões, não iriam reinar em vida. O que é reinar em vida? É você não colher disciplina da sua natureza carnal. Quando você está praticando as coisas do Espírito, quando você está vivendo de uma forma espiritual, você não é disciplinado, você não é amaldiçoado, você não é corrigido. Por quê? Porque o seu entendimento é um entendimento espiritual. 100% espiritual? Claro que não. Porque a sua alma, você tem um livre-arbítrio.
Então lá de vez em quando você dá uma pisadinha na bola, você sai um pouquinho do trilho, do caminho. Aí, ó, o Espírito puxa você para a linha de novo. Mas quem está vivendo de uma forma 100% a natureza carnal, esquece, você não vai reinar em vida. Você vai estar reinando debaixo de sarrafo, debaixo da disciplina. Você estará sendo disciplinado todo dia e toda hora. Por quê? Enquanto você não tomar juízo, enquanto você não sair dessas transgressões, não adianta você querer ficar com mimimi, chorando. Ah, eu não consigo largar essa vida, né? Mentira, claro que você consegue. A sua natureza carnal é escravo, mas a sua mente, quando ela se torna espiritual, ela deixa de ser escravo da carne. Ela deixa de ser escravo das consequências carnais. E você consegue desfrutar e você reina em vida perfeitamente, tá bom? Porque esses não reinam em vida, né? Inclusive a pastorada, a bispaiada, as missionárias, essas porcariadas tudo aí, eles estão reinando eles estão debaixo da disciplina, eles não estão reinando em vida, porque se eles estivessem reinando em vida, se eles estivessem com o reino de Cristo em seu conhecimento, em seu entendimento, em seu coração, jamais eles estariam mentindo para as pessoas, jamais eles estariam falando que dízimo é 10% do que a pessoa ganha. Jamais eles estariam falando que tem que buscar Deus em templos de pedra. Claro que não. Tudo isso foi mandamento para Israel. Tudo isso foi mandamento das leis de Moisés. Mas isso daí, o acusador dos judeus foi expulso durante o juízo que aconteceu entre 66 e a metade do ano 70. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você e se foi útil, eu peço humildemente que você aperte o coração, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente, reinando em perfeita vitória no reino de Cristo estabelecido. Essa é a minha fé, é isso que eu confesso. Tchau, tchau.